Olá, turma do 8º ano A e B. Eu sou a professora Gena. Vamos para mais uma aula do Antônio Jesuíno da Silva, a nossa aula de Ciências, o Tempo e o Clima. Essa é a nossa 16ª videoaula com a correção da atividade. Então, nós temos aqui a 8ª questão da página 168. Os dados abaixo se referem à variação das temperaturas ao longo do ano em 2 cidades brasileiras. Fortaleza, latitude de 3 graus sul e 21 metros de altitude, aproximadamente. E Curitiba, com a latitude de 20 graus sul e 935 metros de altitude, aproximadamente. Procure a localização de ambas as cidades em um mapa e responda as seguintes questões. Letra A. Em quais regiões do Brasil ficam localizadas cada uma das cidades apresentadas? Nordeste, Fortaleza e Sul, Curitiba. Letra B. Qual das cidades apresenta maior pressão atmosférica? Então, a cidade que apresenta maior pressão atmosférica, Fortaleza, porque essa cidade ela fica a uma altitude mais baixa do que Curitiba. Letra C. Em qual das cidades você esperaria uma brisa marítima? Esse fenômeno seria sentido durante o dia ou à noite? Explique. Em Fortaleza, que é uma cidade litorânea. A brisa marítima ocorre de dia, porque durante o dia o sol aquece a água do mar e a terra. Mas a terra se aquece mais rapidamente que a água. O calor da terra, por sua vez, aquece o ar logo acima dela. Então o ar mais quente e menos denso sobe, enquanto a massa de ar sobre o mar, mais fria, se desloca, ocupando o lugar do ar que subiu. Nos gráficos, as linhas vermelhas representam a variação das temperaturas máximas ao longo do ano. Em qual das 2 cidades há menor variação dessa temperatura? Explique uma das razões que podem explicar esse fenômeno. Em Fortaleza, nas regiões próximas ao ar, a grande massa de água retém o calor irradiado pelo sol por mais tempo e esfria mais lentamente do que o solo. Por isso, nessas regiões, a temperatura varia menos do que nas regiões distantes do litoral. Outra razão é que, por se localizar em uma região mais próxima ao Equador, Fortaleza não deve ter grandes variações de temperatura nas diferentes estações do ano. Já Curitiba, que fica mais longe do Equador, tem temperaturas bem mais baixas no inverno devido ao eixo inclinado da Terra e ao movimento de translação. As linhas azuis representam as variações de temperaturas mínimas ao longo do ano. Qual das cidades representou uma temperatura mínima mais baixa e qual foi essa temperatura? Explique 2 razões que podem explicar esse fato. Curitiba, com cerca de 8 graus. Como essa cidade está localizada a uma latitude maior, ou seja, mais distante do Equador, suas temperaturas tendem a ser menores. Além disso, Curitiba se localiza em uma altitude maior, o que também influencia na diminuição das temperaturas anuais. Nono. A seguinte manchete apareceu em um jornal. Uma massa de ar frio causou queda na temperatura hoje, na cidade de Belo Horizonte. A manchete está falando sobre o tempo atmosférico ou sobre o clima. Então, está falando sobre o tempo atmosférico. Questão 10. Quando aquecemos água em uma chaleira, a chama aquece primeiro a água do fundo.
essa água mais quente se desloca para cima, enquanto a mais fria da superfície vai para o fundo. Que fenômeno semelhante ocorre nos oceanos? Quando as massas de água se esfriam, elas ficam mais densas e se movem para partes mais profundas do oceano, enquanto as massas de água mais quentes tendem a se mover para a superfície. Então, esta é a nossa última aula do ano. Espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento e até próximo ano.